E aí, pessoal, vamos trabalhar então com a nossa segunda parte da revisão, começando aí no capítulo 8, questão 7 do nível 1. O enunciado diz o seguinte: uma editora recebeu pedidos de 3 livrarias, como mostra o quadro abaixo. E aí nós temos na livraria A 1.300 exemplares, na livraria B nós temos 1.950 exemplares, e na livraria C nós temos 3.900 exemplares. Como a editora deseja remeter os 3 pedidos com a mesma quantidade de livros e com o maior número de livros possível por pacote, letra A, quantos livros ficarão em cada pacote? Prestem bem atenção quando o enunciado se referir a alguma coisa nestes termos, maior número possível de alguma coisa. Isso indica para a gente que a gente tem que usar aqui o MDC. Então temos que determinar o MDC entre 3.900, 1.950 e 1.300. E uma maneira interessante da gente fazer isso, claro que a gente tem várias possibilidades, nós temos o algoritmo de Euclides, nós temos a fatoração simultânea, mas aqui, como todos eles são múltiplos de 10, eu já sei que 10 vai ser um fator do MDC. Então, em vez de trabalhar com 1.300, 1.950 e 3.900, podemos determinar o MDC entre os números 130, 390 e 195. Ok? Porque basta multiplicar esse resultado aqui por 10 para achar o MDC. Agora, reparem que 130 é a mesma coisa que 13 vezes 10, ou seja, 13 vezes 2 vezes 5. 390 nada mais é do que 13 vezes 2 vezes 5, ou seja, o 130 vezes 3. E o 195, ele é divisível por 5. 5 vezes 39, ok? Que, por sua vez, é 5 vezes 3 vezes 13. Então, o MDC que a gente procura são os fatores comuns, elevados aos menores expoentes. 5 é um fator comum e 13 é um fator comum também. Então, 5 vezes 13, 65 é o nosso MDC. Só que lembra que a gente tinha que multiplicar por 10 para chegar nos números originais. Então, o nosso MDC, o MDC entre 1.300, 1.950 e 3.900 é igual a 13 vezes 5, 65, vezes 10, 650, tá certo? Então, quantos livros ficarão em cada pacote? 650 livros. E aí, a letra B pergunta quantos pacotes serão ao todo. Para saber a quantidade de pacotes, basta dividir cada número inicial pelo MDC. Então, aqui nós fazemos a conta. 1.300 dividido por 650, mais 1.950 dividido por 650, mais 3.900 dividido por 650. 1.300 dividido por 650 é igual a 2. 1.950 dividido por 650 é igual a 3. E 3.900 dividido por 650 é igual a 6. Então, o total de livros é igual a 6 mais 3 mais 2, 11 pacotes. Reparem que também é possível somar a quantidade de livros e só então dividir por 650. Também pode ser feito dessa maneira. Ainda no capítulo 8, vamos agora para a questão 4 do nível 2. Entre algumas famílias de um bairro foi distribuído um total de 144 cadernos, 192 lápis e também 216 borrachas.
Essa distribuição foi feita de modo que o maior número possível de famílias fosse contemplado e todas recebessem o mesmo número de cadernos, de lápis e de borrachas, sem haver sobra de qualquer material. Nesse caso, o número de cadernos que cada família ganhou foi. Então aqui novamente, como todos receberam a mesma quantidade, então aqui a gente tem que determinar o MDC desses três elementos. Então temos aqui o 144, que é 12 elevado ao quadrado, que é 2 ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado, e, finalmente, 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. 192 é o mesmo que 64 vezes 3, e 64 é igual a 2 elevado à sexta. Então, 2 elevado à sexta vezes 3. 216 é 6 ao cubo. E aqui nós temos 2 vezes 3 ao cubo e, portanto, 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Então, determinando o MDC. Fatores comuns, fator 2 e fator 3, elevados aos menores expoentes. O menor expoente do fator 2 é o expoente 3. Então, o MDC será 2 elevado à terceira potência vezes 3 elevado à primeira, que é o menor expoente de base 3. Então, aqui nós temos 8 vezes 3, 24, esse é o MDC. Mas a pergunta foi, qual é o número de cadernos que cada família ganhou? Então, aqui o nosso MDC foi 24. Isso significa que 24 famílias foram contempladas e, portanto, o número de cadernos é igual a 144 dividido por 24. O número de cadernos por família é igual a 6. Com o capítulo 8, nós temos ainda a questão 14 do nível 2. Uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. Um composto de 288 batedoras e outro de 360 engenheiras. Sendo você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e um maior número de abelhas possível, então você distribuiria suas abelhas em quantos grupos de quantas abelhas? Bom, primeiro vamos saber aqui a quantidade de grupos, e isso é dado pelo MDC entre esses valores. Vamos utilizar aqui o algoritmo de Euclides para isso. Então, 360, 288. Fazemos uma divisão normal. 360 dividido por 288 é igual a 1, e o resto é igual a 12 para chegar a 300, mais o 60, então 72. Esse 72, que é o resto, sobe para ser o nosso novo divisor. 288 dividido por 72 nos dá 4 e resto 0. Se obtivemos o resto 0, então 72 já é aqui o nosso número de abelhas em cada grupo. Agora, quantos grupos haverá? Bom, aqui nós temos, então, 288 dividido por 72, que tem como resultado 4. E 360 dividido por 72, que tem como resultado 5. Portanto, o número de grupos é igual a 9. E a nossa resposta é a letra B. Agora vamos trabalhar com o capítulo 9, que é o capítulo de MMC. Começando pela questão 9 do nível 1. Ao separar o total de suas figurinhas em grupos de 12, 15 e 20, Caio observou que sobravam sempre 7 figurinhas. Então, sobram 7 figurinhas. Se o total de figurinhas for compreendido entre 200 e 300, então 200 menor que o número de figurinhas, menor do que 300, qual será a soma dos algarismos do número de figurinhas de Caio?
Por que que a questão fala que sobram 7 figurinhas se a gente tem que usar MMC? Pelo simples fato de que, vamos dizer que o nosso número seja x. Se x é dividido por 12, deixa resto 7, por 15 também, por 20 também. Isso significa que o total de figurinhas menos 7 é um múltiplo tanto de 12, quanto de 15, quanto de 20. Ou seja, ele é um múltiplo comum entre 12, 15 e 20. Não necessariamente o menor múltiplo comum, mas determinando o MMC e sabendo do intervalo aqui que as figurinhas se encontram, então a gente consegue determinar esse número. Então vamos lá, MMC. 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 3. 15 é igual a 3 vezes 5. E 20 é igual a 2 ao quadrado vezes 5. Diferentemente do MDC, no MMC nós utilizamos os fatores comuns e não comuns. Então o MMC vai contar com os fatores 2, 3 e 5. E também, diferentemente do MDC, no MMC a gente pega os maiores expoentes. Então, o fator 2 vai aparecer com o expoente 2, o fator 3 vai aparecer com o expoente 1 e o fator 5 também com o expoente 1. Portanto, o MMC que a gente procura é 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Só que 60 não está entre 200 e 300. Então, nós temos que achar um múltiplo de 60 nesse intervalo. Repare que 60 vezes 4, que é igual a 240, pertence a esse intervalo. Ele é o único número que pertence a esse intervalo, porque 60 vezes 5 é 300 e 60 vezes 3 é 180. Então, nós devemos multiplicar o 60 por 4, obtendo 240. Mas esse não é o número total de figurinhas. Por quê? Porque sempre sobram 7. Então, a esse número nós devemos acrescentar 7, obtendo assim o total de figurinhas, que é 247. Como a questão pede para a gente somar os algarismos, então a soma dos algarismos é igual a 13. Agora, com a questão do capítulo 9, a questão 10 do nível 1. Em uma classe, existem menos de 40 alunos. Se o professor de educação física resolve formar grupos de 6 alunos, ou de 10 alunos, ou de 15 alunos, sempre sobra um aluno. Quantos alunos tem a classe? Então, muito parecido com o problema anterior, 6, 10 e 15 alunos, sempre sobra um aluno. Isso significa que temos que procurar o MMC entre esses valores e diminuir uma unidade. Então, MMC entre 6, que é 2 vezes 3, 10, que é 2 vezes 5, e 15, que é 3 vezes 5, é igual a 2 vezes 3 vezes 5, que tem como resultado 30. Reparem que 30 já é a quantidade procurada, porque o enunciado fala que existem menos de 40 alunos. Só que esse 30 é múltiplo de 6, 10 e 15, e a gente não quer que seja múltiplo, a gente quer que sempre sobre 1. 31 alunos é o total de alunos dessa classe. Repare que assim sempre sobra um aluno. Com a questão 8 do nível 2. De uma determinada quantidade entre 15 e 1000 DVDs, então já vamos colocar aqui esse intervalo, 15 menor que x, 500 menor que x, menor que 1000. Se forem feitos lotes de 5 DVDs, sobram 2. Se forem feitos lotes com 12 DVDs, sobram 9. E se forem feitos lotes com 14 DVDs, sobram 11. Qual é a menor quantidade acima de 5 DVDs por lote, de modo a não haver sobra? Então, lotes com 12 DVDs sobram 9. Lotes com 5 DVDs sobram 2. E lotes
com 14 DVDs, sobram 11. Diferentemente do problema anterior, nesse os restos são diferentes. E agora, como a gente faz para determinar o MMC? Bom, é verdade que os restos são diferentes. Então aqui a gente não vai poder usar aquele recurso de diminuir a quantidade e depois calcular o MMC. Porém, reparem que se nós acrescentarmos 3 unidades a esse total, então 9 mais 3, 12, e a quantidade fica divisível por 12. 2 mais 3, 5, e a quantidade fica divisível por 5. 11 mais 3, 14, e a quantidade fica divisível por 14. Então, o número x não é múltiplo comum de 12, 5 e 14, mas o número x acrescentado de 3 unidades é. Então, o MMC que nós vamos calcular aqui é equivalente ao número x mais 3. Então, esse MMC é igual a 12, 2 ao quadrado, vezes 3. 5 é 5 mesmo. E 14 é 2 vezes 7. Então, aqui o MMC é dado por 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Calculando isso, nós temos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60, 60 vezes 7, 420. Ainda não é o suficiente, porque a nossa quantidade de DVDs está entre 500 e 1000. Então, novamente, vamos utilizar aquele recurso para jogar esse número. Para esse intervalo, basta multiplicá-lo por 2, obtendo assim 840. Mas lembrem-se que 840 é igual a x mais 3. Ou seja, a nossa quantidade x é igual a 837. E aí, se você quiser confirmar se essa resposta está correta, basta dividi-la em 12, você tem que achar resto 9, em 5, aqui pelo próprio critério de divisibilidade por 5, já sabemos que realmente sobra 2, e dividir por 14, obtendo o resto 11, ok? Então, a ideia é essa. Quando os restos forem diferentes, em vez de procurar diminuir o resto, você vai procurar somar.